Olá pessoal, meu nome é Eduardo Oliveira e esse segundo vídeo do canal Imposturas Científicas vai abordar um tema muito importante para a área das ciências da saúde. Nós iremos falar de homeopatia. E sim, nós sabemos que já existem centenas de vídeos sobre homeopatia aqui no YouTube, muitos inclusive que vão estar em destaque aqui na descrição do nosso vídeo. Então, por que um novo vídeo sobre homeopatia? Porque nós acreditamos que falar sobre a homeopatia é a melhor forma de ilustrar um pouco dos critérios que fazem com que uma teoria seja alvo de críticas que a consideram fora do domínio da ciência e dentro do domínio daquilo que nós convencionamos chamar de pseudociência, como aliás nós explicamos no primeiro vídeo do nosso canal, cujo link também vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, a nossa abordagem para esse vídeo sobre a homeopatia vai ser um pouco diferente dos vídeos que você encontra aqui no YouTube, pois a gente vai estar tentando destacar os aspectos da homeopatia que a tornam alvo de críticas que a colocam do lado das pseudociências, ao invés de nos concentrar na efetividade ou não do tratamento homeopático. Mesmo assim, vai ser impossível a gente falar de homeopatia e não considerar a sua eficácia ou a falta, de eficácia. Esse vídeo ele foi produzido por alunos da disciplina O Pensamento Científico e os Limites entre Ciência e Pseudociência, sob a minha supervisão. Bom, para iniciar a nossa discussão da homeopatia, eu gostaria de apresentar, em primeiro lugar, uma versão modificada dos critérios de definição de pseudociência de Sven Hansson, filósofo da ciência sueco, que recentemente tem contribuído com critérios de demarcação úteis para o entendimento do que é pseudociência. Nós mencionamos os critérios de Hansson no nosso primeiro vídeo do canal. Aliás, se você não assistiu, eu recomendo que você assista para entender melhor um pouco o que a gente vai estar abordando aqui nesse segundo vídeo. A versão que eu vou apresentar aqui para vocês do que se pode definir como pseudociência foi publicada no periódico International Studies on the Philosophy of Sciences em 2019 pelo filósofo norueguês Kari Lettrud. E eu vou deixar um link para você baixar esse artigo aqui na descrição do vídeo. O Lettrud modificou o terceiro critério proposto por Hansson, que é o critério da doutrina divergente, para sugerir que pseudociência seria uma área caracterizada por um número suficiente de declarações que, primeiro, pertencem ao domínio da ciência em sentido amplo, que é o chamado critério do domínio científico. Segundo, essas declarações sofrem de uma severa falta de confiabilidade, de forma a não terem credibilidade. Esse é o critério da falta de confiabilidade. E terceiro, essas afirmações são parte integral e não apenas acessórias daquela disciplina. Critério de integralidade proposto por Lettrud. Então, a gente vai destacar por que a homeopatia se enquadra nesses três critérios e é assim um caso clássico de pseudociência. Mas antes, vamos entender um pouco melhor sobre o que é a homeopatia. A homeopatia é uma doutrina médica proposta pelo médico alemão Samuel Hahnemann em 1796. Hahnemann viveu entre 1755 e 1843. E é muito importante a gente entender um pouco do contexto histórico durante o desenvolvimento da homeopatia por Hahnemann. Naquela época, a medicina tradicional tinha pouquíssimo a oferecer, né? Existia um debate acalorado sobre as causas das doenças, não se entendia a fisiologia do corpo humano e a maioria dos tratamentos convencionais eram compostos de purgativos, medicamentos à base de compostos tóxicos de mercúrio e arsênio também, e pelo uso indiscriminado de sangrias. A sangria, por exemplo, era uma prática comum em que os pacientes tinham seu sangue retirado na crença de que isso poderia equilibrar os humores do corpo. Essa era a era da medicina heróica, onde frequentemente o tratamento fazia mais mal do que bem ao paciente. E nesse contexto, vários médicos começaram a questionar a ortodoxia da prática médica daquela época, e Hahnemann foi um deles. A homeopatia ela se baseia em quatro princípios fundamentais. O primeiro é o princípio de que semelhante cura semelhante. O segundo é o princípio das altas diluições. O terceiro é o princípio da experimentação em indivíduo sadio. E o quarto é o princípio do medicamento personalizado. Então vamos entender um pouco melhor o que Hahnemann estava propondo. Começando então pelo princípio da cura pelo semelhante, que inclusive dá um nome à homeopatia. Homeopatia vem do grego homoios, semelhante, e pathos, doença.
Hahnemann acreditava que uma substância ou uma mistura de substâncias que causam sintomas em um indivíduo sadio poderiam ser usadas, então, no tratamento desses mesmos sintomas em um indivíduo doente, desde que a gente use uma dose diluída dessas substâncias. Por exemplo, se o café, por exemplo, né, causa agitação e dificuldade de dormir em pessoas sadias, ele poderia então ser útil no tratamento da insônia. Hahnemann supostamente chegou a essa conclusão baseado em testes de autoexperimentação, em que ele próprio conduziu com a casca da cinchona, uma árvore que produz o que a gente hoje sabe ser a quinina, um alcaloide que inclusive já foi útil para o desenvolvimento de medicamentos contra a malária. Segundo Hahnemann, quando ele tomava extratos da casca da cinchona, ele sentia de uma forma branda sintomas como febre, dor de cabeça, prostração, ou seja, sintomas que lembravam aqueles de alguém acometido de malária. Então, o Hahnemann propôs que uma forma diluída desses mesmos extratos poderiam ser usados para tratar a malária. Bom, se você não entendeu, porque pode mesmo parecer confuso, eu vou exemplificar. Segundo a homeopatia, aquilo que causa febre em alguém sadio pode tratar febre no doente. Aquilo que causa depressão em alguém sadio pode ser usado para tratar depressão em alguém deprimido. Aquilo que causa agitação em alguém sadio pode acalmar alguém que sofre de ansiedade. É claro que isso parece completamente sem sentido se pararmos um pouco para pensar. Por exemplo, hoje quando você tem febre, você geralmente utiliza um antitérmico. Quando tem uma inflamação, usa um anti-inflamatório. E quando você tem hipertensão, usa algo que abaixa a sua pressão. Isso acontece porque hoje a gente entende o mecanismo fisiológico e até molecular do que causa a inflamação, por exemplo. E a gente pode desenvolver medicamentos que atuam inibindo, por exemplo, a síntese das substâncias que causam o processo inflamatório. Só que na época de Hahnemann não se sabia nem mesmo se átomos existiam. Nada se sabia sobre os mecanismos fisiológicos, sobre moléculas, receptores farmacológicos, nada disso era conhecido. A gente ainda estava no escuro, por assim dizer. O segundo princípio da homeopatia é o princípio das diluições. A outra pedra, né, angular assim da homeopatia, que é as diluições. Hahnemann defendia que, ao diluir as substâncias, elas não apenas mantinham suas propriedades terapêuticas, mas muitas vezes se tornavam mais eficazes e menos propensas a causar efeitos colaterais indesejados. E isso levou à prática comum na homeopatia de utilizar diluições seriadas. Uma diluição seriada é o processo no qual a diluição de uma substância é obtida a partir de uma diluição anterior, de forma sucessiva. O processo de diluição na homeopatia ele é frequentemente seguido por uma técnica de agitação, conhecida como sucusão. E a diluição é expressa em escalas, como por exemplo a escala CH, que é a centesimal hahnemanniana, ou X ou D, que é a escala decimal hahnemanniana, que indica quantas vezes a substância original foi diluída. Então, por exemplo, uma diluição de 1C, né, uma diluição na primeira centesimal hahnemanniana, significa uma parte da substância do princípio ativo para 99 partes do diluente, completando assim 100 partes no total. Enquanto um X, por exemplo, significa uma parte da substância para 9 partes do diluente. Entre cada diluição, o medicamento homeopático ele é agitado vigorosamente, né, num processo chamado na homeopatia de dinamização. Os princípios ativos homeopáticos que são usados no início desse processo de diluição seriada, eles vão incluir aí extratos vegetais, por exemplo, sais inorgânicos, secreções de origem animal, fármacos convencionais, entre muitas outras substâncias. E aqui vale a pena a gente detalhar um pouco o que essas diluições, essas altas diluições significam. Porque a maioria das pessoas não tem ideia do quão diluídos são os medicamentos homeopáticos. Certamente Hahnemann não tinha como entender as consequências, né, das altas diluições, porque na época de Hahnemann, conceitos como átomos, moléculas, concentração molar, eles ainda não tinham sido desenvolvidos adequadamente. Mas hoje a gente sabe que algumas diluições homeopáticas utilizadas corriqueiramente em medicamentos homeopáticos, como por exemplo a 30ª, né, 30CH, a 30ª centesimal hahnemanniana, ela corresponde à diluição de uma única molécula da substância original
e um volume de solvente que equivale ao volume de uma esfera cujo diâmetro é de 150 milhões de quilômetros. Ou seja, uma esfera cujo diâmetro seja equivalente à distância da Terra ao Sol. E é óbvio, né, que nesse nível de diluição absurdo, alguém que vá utilizar algumas gotas desse medicamento não estaria ingerindo ali, né, absorvendo nenhuma molécula da substância original, mas apenas o solvente na qual ela foi diluída. Nós vamos simular para vocês agora a preparação de um medicamento homeopático na escala 17CH, 17ª centesimal hahnemanniana, para que vocês tenham assim uma ideia mais visual da escala de diluições geralmente usada em homeopatia. Olá pessoal, nós iremos mostrar para vocês como os medicamentos homeopáticos são preparados através da diluição seriada. Iremos preparar um medicamento na 17ª centesimal hahnemanniana. Aqui neste pequeno frasco temos o extrato vegetal, que constitui o princípio ativo a ser usado. Em cada um desses 17 tubos, temos 9,9 ml de água para uso farmacêutico. Vamos diluir 100 vezes o extrato com o auxílio desta micropipeta ajustada para 0,1 ml. Nós iremos tomar 0,1 ml do extrato para o primeiro tubo, contendo 9,9 ml. Em seguida, iremos realizar a segunda diluição, tomando 0,1 ml do primeiro tubo para o segundo tubo e assim sucessivamente. Bom, o terceiro e quarto princípios da homeopatia, eles são fáceis de se entender em função do que já foi dito sobre a concepção original da homeopatia por Hahnemann. E a gente não vai dedicar muito tempo a eles porque eles são menos importantes para as críticas que a comunidade científica faz à homeopatia e que nós vamos explorar mais à frente. O princípio da experimentação em indivíduo sadio estabelece a necessidade de avaliar a utilidade de medicamentos homeopáticos em seres humanos sadios, para que os efeitos sejam registrados e para que se possa descobrir, então, quais as patologias que aquele medicamento pode tratar. O princípio do medicamento personalizado estabelece que o médico homeopata ele precisa descobrir para cada paciente específico qual o medicamento que atende à totalidade dos sintomas apresentados, depois de um processo assim de anamnese, né, de exame cuidadoso.
Bom, agora que a gente pode conhecer um pouco melhor os princípios, né, do tratamento e a natureza dos medicamentos homeopáticos, a gente passa a abordar as críticas, né, que a comunidade científica faz à homeopatia. Bom, então, por que a homeopatia tem sido considerada pelo consenso da comunidade científica uma prática pseudocientífica? Então, o que nós vamos fazer agora é tentar verificar se a homeopatia satisfaz os critérios de demarcação da pseudociência que nós listamos no começo do vídeo. Em relação ao critério do domínio científico, eu acredito que não há nenhuma dúvida de que a homeopatia faz parte do domínio da ciência em um sentido amplo. Por exemplo, em muitos países, até como no Brasil, inclusive, ela é reconhecida como especialidade médica. Seus proponentes afirmam que a homeopatia é científica e dificilmente algum homeopata iria aceitar que a homeopatia é pseudociência. Então, existe sim uma tentativa de legitimar a homeopatia como uma prática científica. Quanto ao critério da falta de confiabilidade, a homeopatia também atende a esse critério. A gente precisa entender que atualmente, para que um medicamento novo seja aprovado para uso em seres humanos, é preciso que ele passe por estudos rigorosos em voluntários sadios e em voluntários que têm a doença para a qual o medicamento pretende tratar, onde o seu efeito vai ser comparado muitas vezes com o de um placebo ou comparado com outro tratamento padrão. Bom, e o que é um placebo? Né? O placebo é uma forma farmacêutica inerte, sem princípio ativo, que é formulada para ter cor, sabor, forma, cheiro idênticos ao do medicamento sendo testado. Então, em um estudo clínico randomizado, duplo cego típico, né, em um estudo utilizado para o teste de medicamentos, os voluntários eles vão ser aleatoriamente distribuídos entre um dos dois grupos, tipicamente. O grupo tratamento, que vai receber um medicamento teste, e o grupo placebo recebe então um placebo. Os voluntários eles não têm como saber se vão estar recebendo o medicamento teste ou placebo, porque eles não vão ter acesso a essa informação. E isso é feito deliberadamente para que a gente possa separar o efeito real do medicamento da expectativa de melhora que qualquer pessoa tem ao começar um novo tratamento. Essa expectativa de melhora, chamada aí de efeito placebo, de fato contribui para o efeito de qualquer medicamento. E o que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer com isso que quando você usa um medicamento analgésico, por exemplo, uma aspirina, parte da diminuição da dor que você vai experimentar é devido ao efeito do ácido acetil salicílico e inibir a produção de substâncias inflamatórias e que causam dor no organismo. Mas parte daquela sensação de diminuição da dor, ela vem do fato de que você tem uma expectativa de melhora, uma sugestão, né, de que você iria melhorar. Então, você tem consciência de estar sendo tratado com um medicamento e isso influencia a resposta daquele medicamento. Qualquer indústria que queira ter o registro do seu medicamento aprovado pelas autoridades sanitárias, ela precisa provar em estudos clínicos adequadamente controlados que o efeito medido ele é superior ao efeito que é medido no grupo de voluntários que receberam placebo. O efeito placebo é algo reconhecido pela ciência e existem inúmeros estudos que mostram que ele contribui de forma significativa para o efeito de várias classes de medicamentos em maior ou menor grau. Apesar dos defensores da homeopatia indicarem que existem vários estudos clínicos que mostrariam a eficácia dos medicamentos homeopáticos de forma superior ao dos placebos, quando a gente considera apenas os estudos clínicos de melhor qualidade metodológica, essa eficácia ela não pode ser comprovada. As falhas metodológicas que frequentemente são encontradas nesses estudos de medicamentos homeopáticos, eles incluem número insuficiente de voluntários, a falta de sigilo de alocação, problemas com o mascaramento, viés de seleção, viés de aferição, entre vários outros. É óbvio que nós não temos como entrar nos detalhes nesse vídeo do que cada falha metodológica dessa significa, mas no geral são problemas que diminuem muito a confiabilidade dos resultados de qualquer estudo clínico, não só de estudos clínicos envolvendo medicamentos homeopáticos, mas também de alguns estudos clínicos envolvendo medicamentos convencionais. Vários países suspenderam ou reduziram drasticamente o financiamento público em homeopatia
após comitês de especialistas confirmarem a inexistência de evidências sólidas de eficácia dos medicamentos homeopáticos. Tem um vídeo excelente sobre isso aqui no YouTube e eu vou deixar um link aqui na descrição do nosso vídeo. E se a gente pensar bem, a falta de eficácia dos medicamentos homeopáticos não é nada surpreendente, já que se os medicamentos homeopáticos funcionassem, mesmo nessas altas diluições, para as quais já não resta molécula nenhuma de princípio ativo original, a gente teria que repensar e reescrever todos os livros de química, de fisicoquímica, a gente teria que reavaliar tudo que a gente aprendeu até hoje sobre o mecanismo de ação dos fármacos. Para um medicamento atuar, ele precisa atingir um alvo farmacológico no organismo, geralmente um receptor, uma enzima, né? E em uma concentração adequada para que possa desencadear esse efeito. Não existe possibilidade de ação de medicamentos sem moléculas do medicamento. E é essa implausibilidade da ação dos medicamentos homeopáticos, que atuariam por um mecanismo desconhecido da ciência, que não pode ser provado, essa incompatibilidade entre o modo de ação dos medicamentos homeopáticos e o conhecimento científico acumulado, que é uma outra marca que faz muitos colocarem a homeopatia fora da esfera da ciência e ao lado da pseudociência. Como que os homeopatas lidam, então, com todas essas críticas? A maioria argumenta que os medicamentos homeopáticos agiriam de uma forma diferente dos medicamentos convencionais e que a interação dos medicamentos homeopáticos ela seria imaterial, né? Já que eles transfeririam de alguma maneira energia sem a necessidade de moléculas. Eles argumentam, por exemplo, que o solvente em que o princípio ativo foi diluído de alguma forma reteria, né? Guardaria a informação da molécula que passou por ali. Mas, obviamente, nenhum experimento até hoje conseguiu provar tal mecanismo. Muito pior ainda, né, para os defensores da homeopatia, mesmo as técnicas analíticas de quantificação mais sensíveis que nós temos hoje à nossa disposição, como, por exemplo, a espectrometria de massas, elas não conseguem diferenciar um medicamento homeopático em diluições elevadas, por exemplo, a 12ª centesimal hahnemanniana, do solvente, né, provando, então, que não há nesses medicamentos moléculas detectáveis do princípio ativo. Existem outros problemas, né, relacionados à homeopatia que são apontados pela comunidade científica. Por exemplo, o uso ineficiente de recursos públicos que representaria os gastos com homeopatia, né? Então, alocar dinheiro público para tratamentos homeopáticos pode ser percebido como um uso ineficiente de recursos, né? Especialmente quando a gente tem demandas por serviços de saúde que são comprovadamente mais eficazes e necessidades urgentes para serem atendidas. Também o possível atraso no acesso a tratamentos confiáveis, né? Ao investir em terapias que não tenham respaldo científico sólido, existe o risco de que os pacientes possam estar sendo privados do acesso a tratamentos comprovados que poderiam melhorar bastante a sua saúde. Ética e transparência. Então, a promoção da homeopatia pelo SUS também levanta as questões éticas sobre a transparência na comunicação com os pacientes, porque é importante que os pacientes estejam cientes da falta de evidências científicas sólidas antes de optarem por tratamentos homeopáticos. A discussão, né, sobre o possível papel de placebos em medicina, ela é uma discussão bastante interessante, e só que nós vamos deixar ela para um próximo vídeo, né? Então, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe um like, considere a possibilidade de assinar o canal e ative as notificações. Tá? Esse material, como eu falei antes, ele foi produzido por alunos da disciplina O Pensamento Científico e os Limites entre Ciência e Pseudociência, do curso de Farmácia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, sob a minha orientação. Muito obrigado e até o próximo vídeo.